Como está você? Tudo bem? Espero que sim, porque estamos começando um programa Fé para Hoje, sua nova atitude, sempre trazendo um tema de seu interesse pessoal, alguma coisa que vai lhe ajudar a abrir a visão, ampliar a sua maneira de pensar e, quem sabe, você poder tomar uma nova atitude diante daquilo que está sendo discutido aqui. Meu amigo, companheiro pastor Ronaldo Oliveira, nosso tema hoje é bem sério, porque como lidar com a morte é algo que muitas pessoas, todas as pessoas certamente na sua vida, algum familiar, algum amigo, Estamos etc. constantemente lidando com a morte. É um intruso, não é? E esse tema é bem interessante a gente poder conversar, desmistificar algumas coisas que se pensa sobre a morte. Isso é muito interessante. Você tinha um recado para dar para uma pessoa lá na Bahia. Sim, encontrei uma jovem senhora no aeroporto e a gente encontra gente toda hora, né? Sim. Por aí. De Lauro de Freitas, que é pertinho ali de Salvador. Encontramos também um pessoal de Itararé que assiste o programa. Mas essa jovem senhora, que eu peço perdão, me esqueci o nome dela, mas ela copia o programa e distribui para os amigos. E ela sempre, mas como é que está lá no YouTube e tal? Não, nós estamos atualizando e agora os programas estão atualizados por ali. Bem regular. Qualquer um pode ir lá buscar no YouTube, buscar lá Fé para Hoje, se inscrever, dar uma curtida ali, copiar, passar para os amigos, vale a pena. Cada vez que no vídeo é colocado no YouTube, você vai receber uma mensagem, olha, tem vídeo novo se inscrevendo, lá, ok? Fazendo a sua recebendo inscrição, lá, beleza. vai ficar mais fácil, você vai poder receber esse material e também copiar, enviar para os amigos, etc. Recentemente, hoje mesmo, um amigo falou comigo por telefone, e aí aquele programa do goleiro Vitor, etc., está no YouTube. É só você procurar ali, está todo o material, nosso acervo de E também programas. você pode acessar o Facebook, não é? Ali você vai ver está aparecendo aqui o endereço, para você poder ver os bastidores, para ver como é que a gente faz. Instagram. E tal. O Instagram também. Nós estamos bem moderninhos, não, pastor Isso. Ronaldo? E tem aquele negócio do Shep, como é que chama? Snapchat, Snash. Eu estou nesse negócio aí, mas ainda não postei nada, eu só tenho lá o... Mas a Novo Tempo está em todas as mídias sociais, entrando. Você pode fazer os cursos bíblicos também, ali no biblia.com. Biblia.com.br. Você lá escolhe lá o curso que você quer fazer, vale a pena. E tem uma novidade aqui, né, pastor? Eu estou segurando aqui. Começamos no programa anterior, não é? Inauguramos aqui a nossa caneca. Você pode pedir a caneca também para Novo Tempo. Olha aqui que coisa bacana. Temos água aqui, viu, gente? Água, tá? Dentro dessas boa. canecas aqui. Quem sabe a gente providencia um chazinho também na próxima, né? Um chazinho, assim, olha, produção, chazinho aqui. A produção vai ter que providenciar segurando a verba para não ter um chazinho. Chá de camomila. Mas falando em produção, nós estamos com a Ana Lima, que está conosco nessa temporada, bem-vinda. E ao Ronaldo também, que é meu xará. Um abraço aos que dois está lá, aí. estão trabalhando. E agradecer, mandar um abraço muito grande para o Dilson e a Débora, que estão agora com um ministério musical. Faziam um bonito trabalho e continuam fazendo esse trabalho aí pelo Brasil todo. Esses dias me ligou, estou passando a divisa do Acre. Falei, meu pai do céu, está andando bastante. O Ministério da Música é assim, maravilhoso. E tem a oportunidade de visitar o Brasil inteiro. Temos aqui dois amigos que vão nos ajudar a trabalhar esse tema. O pastor Acílio Alves, que é pastor, o presidente da Igreja Adventista para o oeste do estado de São Paulo. Praticamente metade do estado de São Paulo é o território onde você atua. Quantas igrejas temos ali, pastor Acílio? Nós somos 54% do território de São Paulo, temos 300 e poucos municípios e 300 e poucas congregações. Ok. Quantos mil membros nós temos nessa região? 32 mil membros e alguns mais nesses dias, Perfeito. Porque o número cresceu na última semana. Se me permite, antes de apresentar o nosso próximo convidado, mas o trabalho que o pastor Acílio desenvolve ali chegou a Barretos de uma maneira muito interessante. Sim. Sabe que ali em Barretos tem aquele grande hospital. Grande hospital sobre o câncer. Pesquisa e tudo mais sobre o câncer e tal. É interessante o que vocês estão fazendo lá. Sim, o trabalho que a ADRA, a Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, está começando em Barretos, é um trabalho que jamais substituiria, obviamente,
o excelente trabalho do Hospital do Câncer local, que é um hospital de referência mundial. Mas o câncer não é tratado só em hospital. O câncer pode ser curado também com mudança de estilo de vida. E o que temos implantado ali é uma instituição que ajuda as pessoas a mudarem seu estilo de vida. Além de encontrar atividade durante o dia, quando não estão obrigados a receberem quimioterapia ou radioterapia. Né? Que é um bom. trabalho muito bom. Parabéns pelo esse trabalho, pela dedicação e pela visão de atender essas pessoas, especialmente. Né? Pastor Esmeraldo Alcântara, tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Bem, é um prazer, uma alegria imensa. Agradeço o convite para estar aqui. E voltar, né? De voltar. Voltar. Exatamente, né? Numa outra fase do programa, o pastor Esmeraldo, ele respondia perguntas e era bem legal, estava sempre com a gente lá. Exato. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para toda a família ali da Paulista Sul. Isso. Especialmente para as minhas 2 igrejas, do Jardim Santo Eduardo e Salvador Rocco. É a região sul da capital. Isso, exatamente. De São Paulo, né? Nosso muito obrigado, pastor, pela sua gentileza. Esse é um tema realmente muito delicado, como lidar com a morte. E a Pamela Meirelles, ela mora em Brasília, ela trabalha na Associação Planalto Central e vai apresentar para nós esse tema. Fez uma matéria interessante, acompanhe conosco. Com o passar dos anos, a ciência descobriu a cura para diversas doenças, mas ainda não conseguiu evitar uma situação: a morte. A perda de um ente querido é algo difícil de aceitar para qualquer ser humano, mas será que existe uma forma de lidar melhor com essa dor? Esse componente não é um componente que você vai lidar de forma totalmente consciente. Existem muitas coisas, exercícios que você pode fazer para lutar, né, de uma forma mais resiliente, mas a gente tem que ter o cuidado de também perceber que muito do luto são processos emocionais que só o tempo, né, vai ser capaz de fazer a pessoa superar. O que vem à sua cabeça quando pensa na morte? Alguns a descrevem como alguém trajando um roupão preto com capuz e que traz na mão uma foice que é usada para dar fim à vida. O fato é que a morte chega para qualquer pessoa e não faz distinção de idade, cor, classe social ou religião. Todos iremos morrer um dia. Mas por que é tão difícil aceitar essa realidade e por que a ideia de que iremos morrer assusta tanto as pessoas? É sempre muito difícil você encarar a finitude, o ciclo da vida, né? Porque quando acontece a morte do outro, de alguma forma você também pensa no seu próprio processo de morrer. Então, além da dor de perder uma pessoa amada, você também pensa na sua própria finitude. A tanatologia, ciência que estuda a morte, enfatiza que quando nascemos, começamos a morrer. E é de se esperar que, convivendo num ambiente que cada vez mais se torna inapropriado para a vida, as pessoas venham a morrer. A morte está ligada a diversos fatores. Entre eles estão os problemas de saúde, acidente de trânsito e a violência. O trânsito, por exemplo, segundo dados do Ministério da Saúde, é responsável sozinho por cerca de 45 mil mortes por ano. Números revelados pelo Mapa da Violência 2016, com base no ano de 2014, indicam um recorde no número de homicídios no Brasil, atingindo a marca dos 59.627 homicídios. O Nordeste é a região mais violenta do país. O estado do Alagoas lidera a lista com uma taxa de homicídios de 56,1 para cada grupo de 100 mil habitantes. Entre as capitais, a pior situação é de Fortaleza, com 81,5 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. No Sudeste, a violência diminuiu, puxada pela queda dos homicídios em São Paulo e no Rio de Janeiro. O estado mais seguro do país é Santa Catarina, com um índice quase 8 vezes menor do que o registrado em Alagoas. Diante dessa realidade, é possível falar em esperança? Que exista algo além da morte e todo o sofrimento enfrentado pelas famílias e amigos? Quais os benefícios de se acreditar num amanhã melhor?
Essa noção da esperança, né, de você acreditar que algo para frente pode dar certo, ou até essa noção de transcendência, de que alguém cuida de você, de que o melhor ainda está por vir, eu acho que isso tudo dá um sentimento de preparação para o futuro, né? A gente chama isso de autoeficácia na psicologia. Então isso mune a gente de forças e faz com que a gente caminhe para frente de uma forma mais positiva, independente da sua crença, né? Mas a noção da transcendência, ela é fundamental, você realmente ter a esperança e a fé e acreditar que algo melhor está para acontecer. Para essas pessoas, a morte é apenas um sono. Como uma noite que tem fim ao raiar do dia. Acreditar assim traz uma nova motivação, um lenitivo em meio à dor e à ausência das pessoas amadas. A certeza de que vivemos aqui e agora não é o fim de tudo. Faz com que as despedidas não se tornem um adeus, mas um adeus em um até breve. Um futuro que não tem data marcada, mas que reserva surpresas para aqueles que assim acreditam. Muito obrigado, Pamela. Forte abraço a vocês aí em Brasília. E um agradecimento também ao pastor Charles Brits, que é o pastor geral, né, daquela região toda. Eu já trabalhei ali, eu gosto muito daquela região. Um abraço para Brasília, para todas aquelas pessoas maravilhosas que moram ali. São igrejas vibrantes, povo muito apegado às coisas de Deus ali. Bem, a morte é uma realidade, é um intruso na vida da gente, porque nós nunca, jamais, já fiz vários enterros e a gente não se conforma, e as pessoas não se conformam em passar por essa situação de algum parente, de algum querido. O que a gente pode, como nós podemos abrir isso, como nós podemos desmistificar um pouco esse aspecto da morte? Bom, a gente foi criado para a vida, então é natural que a morte nos cause estranheza. A gente se comove quando vê notícias na televisão de gente que morreu em atentados, em outros lugares. A gente se impressiona com um acidente que a gente assista e a dor ainda é maior quando quem morre é um parente, uma pessoa amada, conhecida, né? Uma pessoa conhecida. Também quando se aproxima o tempo em que uma notícia de que você mesmo está sendo portador de uma doença e que a morte se aproxima, é um golpe duro de administrar. A gente respeita muito a dor dos outros, porque todos nós em algum momento já passamos por essa dor, né? O que a ciência fala a respeito disso? Na verdade, é uma questão inevitável, né? Não tem como fugir da morte, né? Eu penso que é muito interessante a gente tratar do assunto com tranquilidade, né? Parece que quando se fala da morte, as pessoas até batem na madeira, né? Uhum. Nós não queremos falar sobre o assunto. Então, nós crescemos numa cultura de que falar desse assunto é perigoso, até atrair a morte. Então, a gente evita falar no assunto. Quando, para bem da verdade, nós deveríamos conversar sobre ela com tranquilidade, né? E talvez até desmistificar um pouco aquela figura medieval, né, de uma caveira com com um capuz, uma foice. Exatamente, aquela figura tenebrosa, né? Uhum. E de repente encarar a morte como o final de uma grande e bonita festa, né? Que tem que terminar mesmo. E às vezes é até bom que termine, né? Porque ninguém consegue ficar numa festa a vida inteira, né? Tem que sair e dar lugar para outros que chegam com certo gás e tal. Então, é uma questão inevitável, né? A morte vai te pegar. Isso, e fica aquela coisa... Tudo gira em torno desse aspecto de medo, à noite, vão pegar no teu pé. Exato. Tem essas várias... As religiões, não é? No mundo, cada uma tem uma visão diferente da morte também. Isso. Né? Então, embora nós não desejemos a morte, obviamente, né? Todos nós queremos viver bastante, e a ciência tem procurado estender o tempo de vida aqui na Terra, né? E essa tem sido uma realidade, uma realidade. A vida tem sido
nesse último século, né, nesses últimos anos, a gente vê a progressão da longevidade dos seres humanos. Regiões mais desenvolvidas. Menos desenvolvidas têm Menos desenvolvidas ainda Nós tivemos num país aí recentemente que a faixa de vida era em torno de 45 anos. Então, é bem triste isso. E há regiões no próprio país aqui que você tem uma variação. Perfeito. Eu creio que é um tema que às vezes as pessoas realmente fogem de falar por causa dessa questão do machuca, não é? Ou o medo de receber. Às vezes tem uma maneira travada, às vezes, de falar nela. Mas eu creio que é importante, a gente vai fazer uma pequena pausa, porque a gente vamos falar um pouquinho que a morte pode trazer esperança. E a gente quer mostrar um pouquinho desse contraste, tá bom? O programa Fé para hoje vai fazer uma pequena pausa, retorna já. Sua nova atitude. Estamos de volta, o seu programa Fé para hoje, sua nova atitude. Hoje tratando de um tema que nesta revista Princípios você vai encontrar, que é a revista Princípios apresenta vários temas e um dos temas é exatamente a questão da morte. E o tema de hoje, como lidar com a morte, junto com a revista vai lhe ajudar, vai você poder ter um novo posicionamento diante desse tema, que é um tema realmente, como o pastor Esmeraldo mencionou, o pastor Acílio mencionou no primeiro bloco, nós sentimos a morte muito perto quando um parente, um querido, um amigo, de repente, às vezes a pessoa não está enferma e um acidente ou algo trágico acontece e aí nos deparamos com a morte. Aí parece que choca. No dia a dia a gente leva a vida sem se preocupar. Só se o indivíduo estiver doente e tal, aí começa a se lembrar disso. Mas se não estiver doente, se estiver bem, saudável, ele nem vai estar preocupado com a morte. Não deveria, não sei, né, pelo menos, se preocupar seria com a morte. certo dizer que você já nasce morrendo? Isso tem lógica? Não, sem dúvida, a gente já nasce morrendo mesmo. E alguém disse que a morte é justamente um desnascimento, né? É o momento contrário, né? Mas eu li uma pequena história de um convento, não, para homens, né? Padres. E quando eles se encontravam no corredor, o cumprimento era justamente moment mori, né? Eles diziam, olha, o momento de morrer, né? Então é claro que a gente não vai ficar pensando na morte o tempo todo, mas é importante que nós tenhamos essa consciência de que a qualquer momento ela é eclética, né? Ela não faz acepção de pessoas, né? E nós precisamos estar preparados o tempo todo. É um estalar de dedos e você está vivo, de repente pode acontecer alguma coisa e morrer, né? A Bíblia diz que a morte é um sono. Isso nos conforta bastante. Pensar que quem morreu já está sofrendo menos do que a gente que ficou. Porque a saudade, a dor da separação são grandes. Além disso, a sensação de que a morte nos tirou de cena, que o ato continuou no palco e nós fomos retirados do palco, que a vida dos outros continua, dá também uma sensação de abandono. A esperança da vida eterna é chamada na Bíblia uma bendita esperança. Então, crer que há algo mais além da morte ajuda certamente as pessoas a enfrentarem a morte. Além disso, o senso de que ela é comum a todos nós, por isso falamos da condição humana, da condição mortal do ser humano, deveria nos ajudar a buscarmos um tipo de preparo para aquele dia que inevitavelmente chegará para a maior parte de nós. A Bíblia traz este conforto, né? E isto é muito bom, isso é muito importante. A gente, dentro da programação da Novo Tempo, vários programas também têm tratado desse assunto, temas bíblicos, e a Bíblia mostra exatamente que a morte é um sono. Algumas interpretações bíblicas diferem disto, né? Diz, não, o indivíduo morre, vai para outro lugar, etc, etc. Não queríamos entrar nesta polêmica, nesse aspecto, mas aquilo que realmente trata o livro, o que a Bíblia realmente trata.
Jesus se referiu a isto. Né? Sim, Ele se referiu à morte como um sono. sim. Né? Os conceitos sobre a morte induzem a reações sobre a morte. Conforme o que a pessoa acredita sobre o estado dos mortos, ela pode ter medo não só da morte, mas passa a ter medo do morto. Eu me lembro de levar meus filhos a um lugar de diversão, um parque de diversões, e para entrar num lugar escuro tinha uma plaquinha que dizia: não toque em nada e nada tocará em você. Então, parece que para impor um medo nas crianças, né, do escuro, as ideias de fantasma. Obviamente, se a gente pensar que a morte é um sono, que a pessoa está descansando, um dia pode voltar à vida pela graça de Deus, mas que fantasma não existe, que cemitério não é um lugar assombrado, nos ajudaria a administrarmos as reações que a gente tem diante da morte. Agora, mas, pastor, obviamente, é assim, inevitável. o aumento, não sei se é aumento, ou a quantidade de filmes e de matérias da mídia sobre a morte, os filmes mais assim vistos, talvez, por aí, falam de vampiros, falam de... Essa coisa ligada assim a pós-morte, você vai para outro lugar, tal, você vai ficar vendo seus parentes, que eu acho uma coisa assim bem muito absurda. Você morre aqui, vai ficar num lugar vendo sua esposa, seu pai, sua filha chorando. Pô, tá chorando. E não tem solução. Aí, como é, eu vou aparecer para ela, vou dizer. Então, você começa a misturar esses mundos que, na realidade, não existem, né? E, não sei, só queria dar uma mexida antes da gente entrar mais nesse assunto. Como é que uma pessoa, quais são os passos para a pessoa enfrentar o luto? Porque isso é importante também. Como lidar com a morte, primeiro é saber, é ter uma convicção bíblica de para onde eu vou, né? O que acontece comigo? Se é um sono, eu fico lá aguardando Jesus voltar para me ressuscitar, mas isso é fundamental. Mas e que coisas eu posso... Até a psicóloga aí... Como posso enfrentar? Na entrevista falou alguma coisa, mas como encarar o luto, que é uma coisa bastante séria. Eu creio que o preparo para enfrentar, né, o luto da morte começa com a forma como nós enfrentamos o luto pelas demais perdas da vida. Porque nós perdemos constantemente. E algumas pessoas não sabem lidar com perdas menores, que elas julgam grandes, né? E quando Pode ser um casamento, um emprego, um brinquedo. Exato, desde criança. E aí, quando vem essa perda maior, ele que não soube lidar com perdas menores vai ter dificuldades para lidar com essa grande perda, né? Então, já que da vida nós não levamos nada, na morte, eu penso que um exercício ótimo, né, para enfrentar bem o luto da morte e a própria morte, né, é justamente o desapego às coisas desta vida. Então, eu devo viver desapegado, tenho que desapegar mesmo, né? E só voltando um pouquinho em relação ao apóstolo Paulo, olha a forma como que o apóstolo Paulo encara a morte, né? Olha a forma tranquila, né? Ele diz assim, olha, para mim viver é lucro e morrer é ganho. Então eu estou preparado para viver e para morrer. Então nós temos que ter essa visão também, estarmos prontos para viver e prontos para morrer. E desapegar das coisas desta vida, né? Nós vivemos, às vezes, dando valor a coisas muito insignificantes. Né? E às vezes, assim, a gente que tem enfrentado funerais e tal, pessoas, aconselhado. No funeral até a gente aprende a não falar muito, né? Não adianta você falar muito, você quer convencer a pessoa naquela hora que morreu, acabou, é isso mesmo, né? Tá aí no pó da terra, e a pessoa ficando desesperada, né, com essas coisas, né? Mas esse enfrentamento da morte, como você está mencionando, com as coisas pequenas primeiro, para depois enfrentá-la de uma forma mais de um parente, uma esposa, um esposo, alguém bastante ligado, faz parte da vida, porém nós temos que ter esse preparo, essa visão no dia a dia. Como o Esmeraldo mencionou, a experiência de perdas anteriores pode nos preparar para essa perda maior. Por exemplo, há educadores que dizem que crianças que criam um animalzinho de estimação
o animalzinho vai morrer em Bem 10, antes, 15 anos. A gente fica pensando, não vou dar um bichinho para o meu filho para ele não sofrer com a morte. Se não sofrer com a morte de um bichinho, a primeira pessoa que aquela criança vai ver morrer é um parente próximo. E a dor será muito maior. Assim, no processo de educação, criar um animal, preparar não só para a vida, mas também para enfrentar a morte. Uma outra coisa, a sensação de que a morte é injusta. E quando ela é injusta mesmo, porque foi o resultado de um crime, a sensação de revolta é muito grande. Confortar alguém assim não é uma coisa simples. Dizer para a pessoa não chore é um erro. Não dá. O choro é uma coisa que Deus nos deu para ser um alívio para esse tipo de dor. Então, pode chorar bastante. Lógico, o desespero acima da média, às vezes merece um tratamento por profissionais, mas o momento de enfrentar a morte de um ser querido é um momento que deve ser respeitado, o sofrimento da pessoa. Eu ainda acrescentaria uma outra coisa, que é a sensação de ter que administrar a própria morte. Muitas pessoas que a gente conhece estão se tratando de enfermidades sérias, Graves. e estão vendo que a morte se aproxima. E aí, tantos estudos já se fizeram sobre a morte e o morrer, os passos que você dá desde que recebe aquela notícia infeliz, e a sensação de revolta, e até chegar à aceitação de que esse é o fim de um ciclo, Deus pode ter coisas melhores reservadas para a gente depois. Esse é um período de dor que só quem passa conhece, deve ser respeitado. Agora, Deus, que através de seu Filho passou por tudo isso, sabe consolar. Eu creio que é fundamental, por exemplo, a pessoa que tenha uma fé, uma confiança em Deus, e com a visão bíblica, ajuda a enfrentar, mesmo numa doença grave, esse preparo para a morte. Sim. E até a gente conhece pessoas que estão passando ou passaram por isto e confortavam as pessoas que iam visitar. Você ia confortá-la e saía confortado. Saía confortado, porque ela tinha uma visão sobre a morte, uma visão bíblica sobre a morte. Não o temor da morte, que agora não vai ter mais nada, mas a esperança que a Bíblia apresenta sobre o aspecto da vida e pós-vida. O que vai acontecer depois que a pessoa dorme. E tem uma coisa, às vezes as pessoas não enterram os seus mortos, carregam aquilo e não resolvem essa questão. Elas precisam de uma ajuda psicológica, às vezes. A fé, ela vai ajudar, precisa ter fé. Às vezes a pessoa chora, você tem que ter mais fé, você tem que ter mais fé. Vira uma patologia. Às vezes é melhor ficar quieto, né? E só exercer o ministério da presença nesse momento. Mas é importante tirar a roupa de luto em algum momento, né? Varia de pessoa para pessoa. Sim. Cada um tem o 6 seu meses, tempo 8 meses, cada um tem o seu tempo, mas ele não pode se prolongar aí além de 6, 8 meses, né? Eu me lembro, o período por exemplo, do luto normal. Do luto, exatamente. Talvez desse choque, dessa incompreensão, vai retomar a vida, né? Vai retomar a vida, Os parentes natural, vão retomar né? a vida. Eu me lembro, por exemplo, de uma senhora que, após a morte do marido, né? Ela mantinha todas as coisas na casa, tudo no mesmo lugar. Quando punha a mesa, ela colocava também para o falecido. Então, essa pessoa está perpetuando o luto. Ela vai dificultar ainda mais para ela. Ela tem que retomar. Assumir, né? Dentro daqueles passos, né, que o pastor Acílio começou a dizer aqui, né, da negação inicial, depois a rebeldia, a depressão e, finalmente, a aceitação. Ele pode viver isso, é natural, mas dentro de um período considerado natural e equilibrado, né? E a gente tem que respeitar a diferença de tempo de uma pessoa para outra, não é? Exato. Se tem alguém na família, não, você tem que deixar esse negócio aí. Eu acho que isso não é um conselho, né? E mesmo sendo religioso, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, mas você não acredita, né? Não, eu acredito, mas estou sofrendo do mesmo jeito, né? Claro. Então, a pessoa, eu acho que é importante a gente grifar isto, né? Uma pessoa, mesmo sendo cristã, ela tem o direito de ter o seu luto. Ela tem o direito de sofrer a ausência.
E mesmo que a pessoa seja maravilhosa, tenha 90 e 10 anos, né, 90 e 100 anos, sei lá quantos anos, mas mesmo que, não, eu tenho meu direito de passar por isso, mas não posso carregar isso para a vida toda. Né? E sabe uma coisa que eu tenho percebido, assim, ao conversar com as pessoas, especialmente no consultório, em relação às pessoas idosas, né? Eu tenho notado assim que até a morte foi um ato de sabedoria divina, né? Eu fui pastor de uma senhora que viveu 101 anos, 6 meses e 4 dias, né? Gravei até os dias aqui, né? E além dela, eu percebo isso em outras pessoas com uma vida muito longa, né? Não, já está na hora de descansar. Puxa, mas não, mas já está na hora de ir, né? Então a gente percebe assim que chega um momento que a pessoa deve começar a viver conflitos tão grandes e uma disparidade entre aquilo que elas viram e acreditam e aquilo que está acontecendo no momento, que elas falam, não, eu preciso descansar mesmo, acho que é hora de eu descansar. Né? É uma forma de encarar também com naturalidade a morte. Né? E o sofrimento também, eu percebo muitas vezes, nem é tanto em relação à própria morte, mas àqueles que vão ficar. Então, por exemplo, diante da morte, eu nem penso em mim, eu penso nos meus filhos. Puxa, como é que eles... Mas Deus vai cuidar deles, né? Deus vai cuidar. Essa é uma visão que a gente precisa ter: enfrentamento, aceitação, o conforto bíblico. O que mais a gente poderia, antes da gente estar fechando agora o programa, alguma coisa que nós deixamos de falar, pastor Acílio, se quisesse colocar? Nosso Senhor Jesus Cristo chorou diante da morte. Sim, bela lembrança que você fez agora. Ter piedade, empatia com alguém que está no seu período de luto é importante. A sensação de despedir-se de um amigo querido deve ser respeitada. Agora, aqueles que não acreditam na existência de Deus ou não têm religião, de vez em quando acreditam à morte a ideia de que o homem criou uma religião para encontrar solução para a morte. A verdade é o contrário. A religião precede a morte. A religião oferecia vida. Foi o pecado que trouxe a morte. E a religião dá esperança. E uma coisa interessante é que muitos desses que com sinceridade se dizem ateus, quando a morte dele se aproxima, ele passa a acreditar. Realmente a fé é um bálsamo que Deus plantou em nosso coração para enfrentar qualquer adversidade na vida, inclusive essa que quase sempre é a maior de todas, né? A morte. Deus plantou a fé no coração humano para que o homem se prepare para enfrentar um momento difícil. A morte é o maior deles. Perfeito. Pastor Esmeraldo, alguma coisa a mais que gostaria de acrescentar aí para a gente estar fechando o bloco? Mais uma vez, o apóstolo Paulo, né, até isso ele nos ensina na Bíblia, né, o que dizer, o que falar em momentos como este. Né? Então ele diz assim, confortai-vos com estas palavras. Né? Ou seja, não devemos ser ignorantes com respeito aos que dormem, né, aos que morrem. Né? Se eu acredito que Cristo morreu e ressuscitou, eu acredito também que um dia os meus queridos vão ressuscitar também. Eu queria, se posso acrescentar um outro texto de Paulo, bem lembrado pelo Esmeraldo. Paulo falando sobre a vida cristã. Ele diz assim, ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Amém. São palavras realmente que nos ajudam a enfrentar, a viver esta realidade que está cercando a todos nós. Não? Muito obrigado, pastor Acílio, pela sua gentileza. Obrigado, pastor Esmeraldo, por estar conosco. Muito bom. Nesses dois programas, não? Sobre o amor e agora também falando sobre a morte. Deus continue abençoando a vocês no ministério de vocês. Muito obrigado. E a você que está conosco no programa Fé para Hoje, eu creio que esta abordagem pode lhe ajudar a ter um novo posicionamento diante da morte. O pastor Ronaldo
vai retornar agora no terceiro e último bloco do programa Fé para hoje, abrir a palavra de Deus, explanando, certamente vai trazer uma mensagem que vai lhe ajudar um pouco mais dentro deste aspecto. Nós três ficamos por aqui, você fica conosco, programa Fé para hoje, sua nova atitude. Muito bem, retornamos. Esse é o seu programa Fé para hoje, sua nova atitude. Hoje falando sobre um tema bastante delicado, sobre a morte. Muita gente se preocupa com esse tema, aliás, todos nós nos preocupamos, né? Porque nós vimos aí a gente nasce morrendo e alguns se preocupam mais, outros se preocupam menos, outros descansam em Deus e fazem isso para a glória de Deus, têm uma vida maravilhosa e desfrutam de cada momento e dedicam estes momentos de vida para as outras pessoas, para desenvolver o bem e etc. Mas esta revista aqui que o pastor Edson já falou, e nós conhecemos, estamos falando em todos os programas, revista Princípios tem um tema que fala sobre a morte. Vale a pena você pedi-la, você pode entrar em nossas redes sociais, biblia.com.br, e você ali pode fazer outros estudos também. Você que já recebeu essa revista, pode ter acesso a outros materiais. Então, está aparecendo aqui para você poder anotar direitinho, sem pressa, tranquilo, e poder pedir a sua revista ou pedir outros materiais para estudar a palavra de Deus, que é esta fonte inesgotável de felicidade e de alegria. Eu gosto muito dessa revista, recomendo, dou para os meus amigos, aqueles que querem começar a estudar a palavra de Deus. São estudos sistemáticos, assim, os principais temas da Bíblia estão aí na nossa revista Princípio, que a TV Novo Tempo tem a alegria de poder fazer chegar até você. Bom, nós temos nossa rede social para você entrar em contato conosco, tem o Facebook, que está aparecendo aqui na tela, para você interagir conosco, dar sua opinião, dar sugestões para temas para serem apresentados e discutidos aqui com os nossos convidados. E vários desses temas que nós estamos apresentando foram sugestões dos nossos amigos, daqueles que nos acompanham aqui na TV Novo Tempo com o programa Fé para hoje, sua nova atitude. Tem o Instagram também, que você vai ver aí as fotos, etc. É interessante, você pode participar também, divulgar para os amigos, e também o YouTube, que é muito interessante. Tem gente, como eu falei no programa, que copia os textos, não é? As entrevistas, as palestras finais, ou o programa inteiro, e passam para os amigos. É importante você fazer isso também. Então, você pode se inscrever no YouTube, dá lá uma curtida, passa para os amigos e você vai receber sempre quando surgir uma notificação, quando surgir um novo material ali para você poder desfrutar, tá bem? Mas assista também nos horários que nós estamos passando aqui na tela também, o programa Fé para hoje. Você tem horários alternativos para você poder aí se ajustar. O melhor é domingo, sábado, sexta-feira, ou domingo tem 2 horários, tem o horário das 10 e da meia-noite, né? Ou terça-feira, que sempre é o primeiro programa que a gente faz, e ele tem essas repetições para você poder acompanhar direitinho tudo isso, tá bem? Então, fique aí em contato com a gente, que é muito importante mesmo. O programa Fé para hoje está aqui no formato de uma sala para poder receber você, para poder ter você perto da gente e para discutir esses temas tão importantes, sobre a morte, né? Nós vimos aí conceitos bastante interessantes sobre como lidar com a morte. É muito importante você estar preparado para isso. Então, preparar-se com coisas pequenas. Eu só quero frisar isso porque eu achei muito importante a palavra do pastor Esmeraldo, nosso psicólogo aqui também no programa Fé para hoje. Você se preparar com coisas pequenas, não se apegando a nada, não é? É um amigo que dizia em forma de brincadeira que você junta dinheiro, junta bens e terrenos e fazendas, etc. Quando você morrer, vai ficar tudo para aquele seu genro que nunca trabalhou e nunca fez nada na vida. Ele disse em tom de brincadeira, e às vezes é verdade por aí, não é? Mas você não leva nada. Você está... Alexandre, dizem que Alexandre pediu para que a mão dele fosse colocada para fora do caixão, para indicar que ele veio para o mundo sem nada e estava voltando sem nada também. Então, não se apegar a essas coisas. Há pessoas que se apegam a coisas tão pequenas, tão sem importância, e deixam a vida
pesada, a vida desagradável, fazem a vida dos outros também ficar com essa maneira nublada, essa coisa assim. A palavra de Deus tem muitas coisas bonitas para a gente poder comentar hoje, e eu já falei sobre isso em outros programas. Eu gosto desse texto, ele tem muitas lições, ele está lá em Lucas capítulo 7, depois eu queria ver um pouquinho com você, João também, João escreve no capítulo 11 a respeito da morte, para a gente entender. Paulo foi citado várias vezes aqui, fala coisas lindas sobre como devemos enfrentar a morte, a nossa esperança, onde deve estar colocada, não é? É muito importante ter esta visão. Onde é que está a sua esperança? Eu tenho sido convidado para fazer algumas cerimônias fúnebres e tenho estado também em algumas cerimônias fúnebres de pessoas que a gente amava, ama, não é? Ainda hoje a lembrança, parentes de amigos da gente. E você tem dois tipos de funeral, né? Tem aquele funeral que as pessoas estão desesperadas, elas estão inconformadas, talvez pela morte, ou o jeito da morte, perder um filho adolescente, isso deve doer bastante, uma criança recém-nascida, ou o pai que você tanto amava, com uma idade ainda. Meu pai morreu com 50 anos de idade, eu devia ter uns 16 para 17 anos, aquilo foi doloroso. Então, há alguns funerais que as pessoas estão desesperadas, estão inconformadas, e há funerais que as pessoas estão tranquilas. E se você olhar esses dois tipos que eu menciono aqui, de fora, você vai chegar a dizer assim, mas esses daqui não estão sentindo como aqueles. Mas quem disse que a gente precisa, assim, né, mostrar que está sentindo? O sentimento é interior e cada um mostra de um jeito também. Mas eu queria focar num aspecto. Há um desespero diante da morte e há esperança diante da morte. A morte, ela não é o fim de todas as coisas. A gente espera como cristãos que sejamos ressuscitados na volta de Jesus para poder viver a eternidade. Primeiros 1000 anos com Ele no céu e depois nessa terra renovada durante toda a eternidade. Mas há pessoas que não têm nenhum conceito assim formado sobre a morte. E quando elas se deparam com ela, com a morte, elas acabam ficando desesperadas. E agora? O que vai acontecer? Algumas pessoas se jogam no caixão e querem junto. Por que você foi? Mas a palavra de Deus tem um conforto, tem um consolo. Acontecia um funeral lá na cidade de Naim. E esse funeral era de um filho de uma mulher viúva. Ela já perdeu o marido, agora estava perdendo o filho, ia ficar sozinha. Isso é um desespero. E a palavra de Deus diz que toda a multidão estava com ela. E eles começaram a levar o corpo para fora da cidade. A cidade de Naim ficava na montanha, iam ter que descer a cidade. Então era extremamente triste. Muitas vezes, nesses funerais, eles contratavam carpideiras, e até hoje em alguns lugares aí, por aí no interior, as pessoas contratam carpideiras para chorar, para manter o clima de tristeza. Parece uma coisa assim meio esquisita, mas eles faziam isso. Então, criavam um clima bastante negativo, triste, né? Ninguém podia sorrir na morte. Todas as festas bíblicas eram acompanhadas de vinho, todas as festas bíblicas. Esta não era uma festa, uma cerimônia, não tinha vinho. O vinho era símbolo de vida. O vinho que a gente crê que era usado, especialmente nas festas que Jesus foi, é o puro suco da uva. Mas era o símbolo da vida. Aqui é a morte. E eles estavam levando para fora o menino. Jesus estava vindo com uma multidão. Diz aqui que Jesus subia para a cidade, verso 12. E a mãe descia com o filho e uma grande multidão. E aí subia Jesus com uma grande multidão. E ambas multidões se encontraram e Jesus vai até a mãe. E ele diz uma coisa que até foi mencionado aqui pelos nossos convidados. Não chore, né? É um momento para a gente chorar mesmo, mas Jesus pode dizer não chore. E ele foi diante daquela mulher sofrida, viúva. Agora o seu filho estava ali para ser sepultado. E disse, não chore. Por que Jesus disse isso? Jesus disse não chore e foi na direção do corpo. E fez uma outra coisa que era negativa naquele tempo, tocar no morto. Tornava a pessoa impura, segundo as leis vigentes, né? Então Jesus foi, tocou no morto e mandou o rapaz se levantar. E o rapaz se levantou, diz a história.
E Jesus o tomou nos seus braços, assim, o acompanhou e o levou até a sua mãe. E não falou mais muita coisa. E as multidões se uniram e subiram para festejar a vida. Jesus é o centro da vida. Então, o que eu queria destacar desse texto? É que houve um tempo, quando Jesus disse, não chore, até o momento, a mãe ficou olhando, que não chore o quê? O que vai fazer aqui agora? Não chore, até o momento em que ele trouxe o filho ressuscitado para a mãe. Por que Jesus fazia milagres naquele tempo? Na realidade, a Bíblia o chama de sinais. Sinais, eram sinais do reino. Então, ressuscitar uma pessoa era um sinal de que no reino não haverá morte. Dar visão ao cego era uma mensagem de que no reino não haverá doenças, e essa especificamente. Curar um leproso e assim por diante. Um coxo, Jesus não curou todos os cegos, todos os leprosos, não ressuscitou todos os mortos, mas eram exemplos que ele dava para dizer, no meu reino não terá isso. Agora vamos voltar aqui. Quanto tempo ele demorou para ir, depois que ele disse, não chores, a ir até o garoto, voltar para a mãe, eu não sei quanto tempo. Pode ser 1 minuto, não sei, 30 segundos, não sei. Podia ser 1 hora, o garoto está longe, não importa. Mas há um período em que a gente tem que confiar no Senhor. Ele está dizendo não chore para todos nós. Inclusive, o Apocalipse, capítulo 21, diz, não haverá no reino de Deus nem choro, nem lágrima, nem dor. E ainda põe, nem morte, que é o motivo talvez maior do choro das pessoas, a morte. Mas Jesus diz para todos nós, diz assim, não chore. E há um tempo, não é? Há um tempo, não sei quanto tempo. Meu pai, ele morreu com 50 anos, eu tinha ali uns 16, 17, já passou bastante tempo, algumas décadas, não é? E seguramente eu vou morrer e depois, quem sabe, eu vou receber meu pai. O importante é a gente entender que há um tempo de consolo, um tempo de conforto, e não quer dizer que eu vou receber aqui em vida aqueles que morreram, mas há um plano geral, universal, para que Deus possa dar vida para todos aqueles que descansaram. E agora eu entro em João capítulo 11, que fala sobre Lázaro, que estava morto. Jesus disse, eu sou a ressurreição, quem crê em mim tem vida. Então eu vou despertar Lázaro, ele diz. Então há um tempo para eu aceitar essa promessa que não haverá mais choro. Não chore de Jesus para aquela mulher, ele tem um período. Para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos, mas há um período em que a gente se conforma e se consola. E aqui na terra nós não vamos ter as pessoas que morreram, mas nós vamos ter o conforto de Deus, de que um dia essas coisas serão totalmente resolvidas. Nós não teremos que trabalhar mais com a morte. E isso deveria confortar o nosso coração. E eu acho que a mãe que ficou calada, não chora, e ela parou, agora ela espera 30 segundos, 1 minuto, ela teve que esperar. E é o que nós devemos fazer, é esperar que a vida renasça. Isso chama-se ressurreição. E a palavra de Deus está forrada de textos que falam sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que já dormem, para não perecerem como os outros que não têm esperança. Quero que vocês tenham esperança. Consolai-vos, pois, com essas palavras. Eu não quero que vocês sofram por aqueles que morrem, por quê? Porque eles estão entrando num sono. Então não chore. Aí está o apóstolo Paulo reforçando essa expressão de Jesus, não chore. Somente Jesus pode dizer isso. Então eu posso repetir isso para outras pessoas. E eu estou repetindo isso para você, que talvez aí ainda não resolveu essa questão. Eu tenho que respeitar o seu luto, eu tenho que respeitar o seu choro, essa perda irreparável, mas nós seguimos a vida porque confiamos na palavra do Senhor. No meu reino, nós não teremos isso. E se todos acreditarmos no Senhor e fizermos dele o nosso Senhor e Salvador, Redentor, Libertador, nós sim
vamos acordar na manhã da ressurreição se dormirmos agora no Senhor. Nós, sim, vamos encontrar aqueles que dormiram no Senhor e que vão ser ressuscitados. Essa é a promessa do Senhor, não chore. Você está preparado para não chorar? Talvez não. Talvez você leve mais um pouquinho de tempo, não tem problema. Mas coloque isso no seu coração. A promessa é para que você tenha esperança, tenha segurança de que Ele se preocupa até nesses momentos, e especialmente nesses momentos. O Senhor Jesus lidou com a morte. Ele não morreu de brincadeira, Ele morreu sério. Ele experimentou isso. E Ele quer dar para você a oportunidade de descansar nas suas promessas. Novo céu, nova terra, não haverá mais morte. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pelas promessas de Cristo, pela promessa maior de nos convidar para não chorarmos no desespero da perda. Vamos nos entristecer, é verdade, mas que essa tristeza possa ser compensada com a esperança e com a alegria do reencontro que vai acontecer. Conforta os corações de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ficar esperando você para o nosso próximo encontro. Você já sabe, aqui na nossa sala, Pastor Edson, nossos convidados, e você não pode faltar. Estaremos orando por você, para que Deus conforte o seu coração, porque a vida não é fácil, para que Deus lhe dê esse bálsamo, para que você possa levantar cada manhã e dizer um novo dia, uma nova oportunidade. Estou na esperança do Senhor. Até lá, nosso próximo encontro.